Fala pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso programa semanal aqui, o BMC Talks, nosso programa de entrevistas, onde a gente recebe aqui gestores, empreendedores, grandes empresários que estão realmente transformando o nosso país para a gente falar não só sobre estratégia, cenários, mas também sobre empreendedorismo, carreira. E hoje a gente tem um programa aqui muito especial que a gente vai falar com o time da Panambi Capital, grandes gestores aqui no país, e também com um grande profissional, que é o Reinaldo Legrazzi. Vamos ver se ele já está por aqui para a gente falar com ele. Muito boa noite, Reinaldo. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo? Estamos bem melhor agora, com a sua chegada por aqui, com nós. Opa, legal. Obrigado. Obrigado a você, Reinaldo. Reinaldo, não sei se você conhece aqui o nosso programa, o BMC Talks. Ele também vira um podcast, para quem quiser acompanhar, só procurar na plataforma preferida aí, BMC Talks. Mas antes de falar um pouquinho sobre estratégia, cenário, um pouquinho sobre alocação, eu gosto também de conhecer um pouco da história, Eu acho que difícil quem não conhece a sua história, uma referência para muitos aqui no Brasil. Mas se você puder resumir um pouco, até sua passagem, um pouco em outras empresas, órgãos públicos, para falar um pouquinho da carreira, e um pouquinho das curiosidades aí dos bastidores, para todo mundo conhecer um pouco mais. Depois a gente fala um pouquinho mais de Panambi e de gestão também. Tá bom. Sendo rápido aqui, para não ficar chato, eu estou no mercado já há bastante tempo e comecei a carreira financeira no Lloyds Bank, um banco inglês, onde eu fiquei 20 anos. E quando o banco foi vendido para o HSBC, ele era um dos bancos mais antigos do Brasil, tinha alguma coisa como 140 anos. E lá eu trabalhei quase sempre na tesouraria. O que a tesouraria no passado é muito parecido com o que os hedge funds, os fundos multimercado hoje em dia. Fiquei 20 anos lá e quando saí, fui para a indústria de gestão independente que estava florescendo no começo dos anos 2000, tive asset independente, depois eu fui para o Bradesco, na asset do Bradesco, fui CIO, CEO da Bram, uma asset enorme, 1.000 e tantos fundos, 1.000 e tantos mandatos, clientes de todos os tipos, fundos de todos os tipos, todos os dias tinha pelo menos 10 fundos dando algum problema, alguma situação para resolver. E quando eu estava no Bradesco, eu fui convidado para o Banco Central, foi quando teve a mudança de governo em 2016, governo Temer, e fiquei 2 anos e meio, um pouco mais lá, foi praticamente durante todo o governo Temer que eu fiquei no Banco Central na diretoria de política monetária. Também dá para dizer que lá também teve um pouco de gestão de recursos, porque tinha as reservas internacionais. A diretoria de política monetária acompanha os mercados, liquidez em reais, o mercado de câmbio, as intervenções. Então, assim, foi, além, é claro, de fazer parte do Copom, que é a parte mais visível do Banco Central, até o mandato principal. O mandato do Banco Central é manter a inflação baixa e estável e manter a segurança, o sistema financeiro sólido. Então, a política monetária faz muito parte lá do coração do Banco Central. Dizia até que o Banco Central pode fazer tudo certo, mas se a inflação desandar, não teve sucesso. E quando eu saí do banco, em 2019, aí eu me juntei à Panambi, que era um projeto novo, e nós lançamos alguns fundos multimercado que estamos aqui há 2 anos fazendo a gestão. Tá ótimo. Pô, eu vou chutar aqui os números, mas teve alguns bilhões de reais aí, até mais, na sua responsabilidade nessa carreira aí. Teve a carteira, as reservas do Banco Central é o maior portfólio no Brasil, né? Então, 400 bilhões de dólares, hoje um pouco menos. E já falando um pouquinho disso, Reinaldo, como é que funciona essa indicação? Como é que você acha que tem fator político, ele é técnico? Quem que convida? É o presidente do Banco Central que monta esse quadro de diretores?
para quem não conhece o dia a dia da escolha, né? Não, é técnico. Eu nunca tive envolvimento político nenhum e quem fez a formação do time, no caso, foi o presidente do banco, que tinha sido convidado pelo ministro da Fazenda, que foi convidado pelo presidente da República. Então, é óbvio que o nome é indicação, a indicação formal é do presidente da República, mesmo para o presidente e para a diretoria do Banco Central. Mas o convite, quem leva ao presidente da República é o indicado ao Banco Central. Ele leva ao ministro da Fazenda. O Banco Central tem uma independência, né? Mas tem um relacionamento importante com a Fazenda, agora o Ministério da Economia. Ele leva o nome ao presidente da República, leva o nome ao ministro, e se não tiver nenhuma restrição mais óbvia, aí o convite formal é realizado. Mas é uma decisão técnica, na maior parte dos casos. Sim. Vamos começar já a falar então um pouquinho de política monetária, depois a gente fala um pouquinho de Panambi para conhecer, mas não tem como não falar de política monetária. Vamos olhar um pouquinho para trás, primeiro para 2020, 2021. Teve muita gente, acho que principalmente na internet, nas redes sociais, economistas mesmo, que criticaram a decisão do Banco Central de levar a taxa de juros para 2%, ali no pior momento ali da crise. E eu sempre falo assim, depois que passou parece realmente fácil, né? Na sua visão, né, de certa forma, nesse momento agora, olhando de fora, você acha que o Banco Central errou, que o Brasil não poderia ter chegado em 2%? Como é que você vê essas críticas de quem critica o Banco Central, olhando hoje do que passou, né, quando a gente chegou ali realmente numa política monetária bastante frouxa, né? Eu acho que você tem toda a razão. É muito fácil criticar depois. E tem gente que gosta de criticar sempre, né? Então, a questão é que a visibilidade que se tinha lá no primeiro semestre de 2020 era mínima, né? Nunca tivemos um cenário como esse. Então, é muito difícil navegar. O Fed reduziu a taxa de juros de 1,75 para 0,25 em, se não me engano, foi 10 dias. Ele fez 2 reduções, uma de 50 e uma de 100. E eu acho que o prazo foi ali no começo da pandemia, por mais 10, 15 dias ele fez essa redução forte, fez reuniões extraordinárias, né? Aí o Copom, se eu tivesse que criticar alguma coisa do Copom, seria a velocidade de queda. Derrubou muito devagar naquela época, acho que a última queda foi em agosto. Talvez devesse ter sido mais rápido. Agora, se é 2 ou é 3, é fácil falar depois, no momento era muito difícil, as previsões de inflação naquele momento indicavam inflação de 1% no Brasil. Então, o mercado que critica a queda de juros estimava, considerando como um todo, né, como se o mercado fosse um todo, que a inflação naquele ano seria em torno de 1%. Então, ir a 2% não parecia assim tão absurdo. Se a gente for para criticar, é que como ele demorou, o Copom demorou para reduzir, quando baixou para 2%, já estava meio claro que estava um pouco demais. Mas, fora isso, injetou liquidez adequadamente, fez linha de crédito para o sistema bancário financeiro, bancário e financeiro porque bancário, várias coisas têm a ver com o Banco Central diretamente, e o financeiro, que era mais difícil de ajustar, de participar, ainda assim o Banco Central e os reguladores conseguiram fazer linhas de crédito para pequena e média empresa, através de instituições de pagamento. Então, teve até uma integração muito grande dentro do sistema. Tudo isso teve um valor fenomenal na recuperação do Brasil, inclusive fazendo com que a atividade não caísse tanto e a inflação também não caísse tanto. Então, teve o mérito de fugir da deflação, que é o que todo mundo tem que fazer. Agora, a partir daí, a inflação subiu muito rápido. Segundo semestre de 2020 foi engatando uma grande melhora. Nós estamos vendo isso no mundo inteiro. A demanda foi muito grande, a demanda pós-vacinação foi muito grande, muito mais forte do que parecia no Brasil. Juntou com o preço de commodities em alta, com gargalos de produção em alta, com problemas geopolíticos que agora estão chegando até num ponto de guerra, de ameaça de guerra, e puxando a energia num preço muito forte. Olha só, em abril de 2020, o petróleo ficou num preço negativo, recebia
dinheiro quem recebesse petróleo, um negócio também inimaginável. Aí depois disso o preço subiu muito rápido, tudo isso dificultou a gestão da política monetária. Então a inflação subiu muito forte no final de 2020, durante 2021 inteiro, a expectativa de inflação foi totalmente frustrada no começo do ano, chegando em 10%. Então, assim, é fácil falar, mas a visibilidade lá era baixa e o grande risco era uma grande derrocada da inflação e da atividade. Acho que o Banco Central do Brasil impediu isso de acontecer da mesma maneira que no mundo inteiro aconteceu. Tá ótimo. Daqui a pouquinho a gente volta para a política monetária, né, para falar também um pouquinho para frente. Mas só se você consegue resumir um pouco do seu trabalho dia a dia hoje aí na Panambi, né? Como é que falar um pouquinho da casa e da gestão que você toca, né? O pessoal da Panambi vai ficar bravo, né? Mas a gente tá comparando aqui a gestão lá do Banco Central, né? De alguns bilhões de reais, né? Agora, teoricamente, você está num outro mundo, né? Numa outra escala, né? Mundo dos mortais, né? Então, até uma brincadeira sobre isso, quando eu estava lá indo para o Banco Central e tem a tal da sabatina no Senado, e um dos senadores falou, porque o pessoal no Banco Central vive em outro mundo, lá se fala em bilhões, quando no mundo real não se fala em bilhões, se fala em milhares, né? No máximo milhões, o Banco Central é tudo bilhões. É verdade, ele tinha razão, mas tudo tem sua proporção, né? Você não pode errar muito na proporção. O Banco Central, um órgão público, você tem muita preocupação com o ambiente de negócios, né? Você vê o impacto que determinada medida vai dar na sociedade, se a sociedade vai ser desigualmente impactada pelas decisões que estão sendo tomadas. Então, pensa-se muito mais amplo do que no mercado privado. No mercado privado você pensa muito em produto, público-alvo, resultado. Então é uma visão mais profunda, mas mais estreita. Cada um tem sua lógica. Os dois são bonitos e você não pode confundir muito isso. Então agora, aqui na Panambi, a gente faz gestão de fundos multimercado e renda variável. Eu fico um pouco mais próximo no dia a dia de ações, mas é uma casa de multimercado, e nós estamos há 2 anos vivendo nesse universo, nesse mundo um pouco diferente, com mais volatilidade, também menos visibilidade no mundo privado, não é só o mundo público que tem menos visibilidade, mas também com muita oportunidade de negócios, né? Mas nossos fundos são fundos multimercado e com alternativas também para previdência, multimercado para previdência. Tá ótimo. Então vamos já direto para a política monetária aqui, né? Eu queria primeiro, acho que antes de falar de Brasil, falar um pouquinho de Estados Unidos, né? A gente também está, de certa forma, nesse momento, com esse impasse em relação à política monetária por lá. E aí eu queria perguntar a sua opinião, por exemplo, o Reinaldo hoje seria muito mais Jeremy Powell, né, que a gente chama aqui de dovish, ou seria ali uma linha mais hawkish, ali, talvez liderada pelo Bullard, que é uns dirigentes do Fed também. Qual que seria a sua linha hoje, se você fosse um dos representantes do Fed? O que você defende, né, na política, ou defenderia, né? Fazer um cenário simbólico aqui, defenderia numa política monetária lá nos Estados Unidos? Tá, então vamos devagar aqui, só para não perder a linha. O mundo desenvolvido, Estados Unidos e Europa, passaram, desde a crise de 2008, passaram 12 anos com uma inflação baixa e crescimento mediano e medíocre também. Você pode, né? Mas um crescimento baixo, assim, pior do que se desejava durante muito tempo, 12 anos. Né? E as tentativas de fazer a inflação subir estavam sendo frustradas. 2016 a 2018 parecia que ia andar, não andou, 2019 voltou de novo. Aí veio a pandemia, com a onda de diminuição da atividade econômica e deflacionária,
é muito forte, uma onda deflacionária muito forte, com queda da atividade econômica. Bom, o papel de todos os bancos centrais foi o que eu falei aqui, que o Banco Central do Brasil fez, injetar liquidez, derrubar juros e fazer apoio fiscal, os governos fazerem apoio fiscal. Foi isso que aconteceu, todo mundo fez. Porque, como disse a Yellen, a ex-presidente do Fed, a inflação nós sabemos como combater, a deflação nós não sabemos, e essa é a realidade. A deflação é muito ruim. A deflação significa que a atividade para. Por que investir hoje se amanhã vai estar mais barato? Por que eu vou comprar um carro hoje se amanhã vai estar mais barato? Então, a deflação desorganiza totalmente a economia. Aí quando você pega o Japão, uma economia rica, a deflação lá machuca menos, mas uma economia que precisa crescer. Então, a questão das economias, principalmente das economias mais avançadas, era evitar a deflação a qualquer custo. E foi isso que eles fizeram, jogaram a taxa no chão e empurraram a inflação para cima e ainda disseram o seguinte, que eu acho muito correto, nós só vamos reduzir os incentivos monetários e fiscais quando tiver claro que a inflação subiu e a atividade também está com uma recuperação mais forte, né, emprego e tudo mais. Foi isso que eles fizeram. Então, no segundo semestre do ano passado, ficou claro que esse objetivo tinha sido atingido. A inflação tinha subido, que o emprego estava muito forte, a atividade indo bem, e deixaram passar um pouco mais, como tinham dito que fariam, e então falam assim, estão behind the curve? Estão assustados com isso? Eu acho menos do que parece, porque era a intenção era, deixa andar, quando tiver certeza, nós vamos fazer o que a gente sabe fazer, que é segurar a inflação. Então, por exemplo, o FONC anunciou a redução do quantitative easing, né, o tapering. Compra de papéis em mercado. Eles falaram que ia encerrar em junho. Aí chegou agora em dezembro e falou, não, vamos antecipar, vamos reduzir em março. O que é isso? É antecipar a normalização da política monetária, ser mais duro um pouco, mais rock, como você, usando sua expressão. Agora, como é que se combate uma inflação que está em 7%, um core de o núcleo da inflação em torno de 4%, mas que no longo prazo está sob controle, está lá 3,5%, 10 anos vem para 2,5%, que é a meta. Então tá bom. Como é que você faz isso? Subindo o juro. É o que eles vão fazer. O Bullard, eu entendo, os membros do FONC falam muito mais do que os membros do Copom. Acho até uma transparência talvez um pouco exagerada, mas todo mundo coloca a sua opinião. E existe, sem dúvida, num FONC novo, governo novo, existem diferenças de opinião. E está sendo muito... o pessoal está muito à vontade para falar isso na imprensa, na televisão. Então o Bullard fez o ponto dele, falou, tem que ser muito duro, tá? Mas não precisa de tudo aquilo. A questão é que agora é a hora de subir o juro. E a chance do FONC subir o juro em todas as reuniões daqui até o final do ano é muito grande. Precisa ser 50 bips? Não precisa. Mas também não estaria errado se fosse, não. Porque não tem padrão histórico com o que nós estamos vivendo hoje. E a taxa de juros de 0,25 nos Estados Unidos é completamente fora de padrão. Ela tem que ir para 2,5 rápido. Tem vários caminhos para isso. Pode acelerar no começo e reduzir o ritmo, pode ir mais devagar um pouquinho, mas eu acho que, respondendo diretamente à sua questão, eu acho que o Powell vai conseguir fazer uma alta de juros significativa e maior do que o mercado está estimando nesse ano de 2022. Mas sendo um pouco crítico aqui, né? Se fosse no Brasil, talvez fôssemos mais críticos ainda. Você acha que pode estar... porque, na minha opinião, o Banco Central americano sempre se comunicou muito bem, né? Mas agora, de certa forma, a gente está sem um consenso, né? Ou seja, tem na parte dos dirigentes um pouco mais contido, um pouco mais agressivo ali na alta. Você acha que pode trazer algum estresse por não haver esse consenso dentro do board, né? Vamos dizer assim? Não, eu acho que isso faz parte, eu acho que tudo isso faz parte. Tem membros novos, acho que são 3 membros novos, é normal essa discussão, o mundo ficou muito polarizado em tudo, até na política monetária, e eu acho que os membros estão se posicionando
Mas vê bem, tem todo um corpo técnico, tem todo um trabalho, uma governança que obriga os membros a tomar decisões em linha com o que estão assistindo, o que estão vendo, com o material que recebe. Consegue chegar lá e falar, uma inflação de 7, mas vamos adiar um pouco mais a alta de juros, porque afinal de contas está zero por uma inflação de 7. Pô, tem que fazer alguma coisa. E é isso que eles vão fazer. Uma taxa de juros de 2% com uma inflação de 7 é pouco. É pouco. Isso não é restritivo. Pelo contrário, ainda é expansionista. A taxa de juros que nós estamos estimando, que o mercado está estimando nos Estados Unidos, ainda é expansionista, ainda faz a inflação subir mais. Então, eu tenho certeza que o FONC vai reagir a essas pressões e vai fazer a contração adequada, que é mais alta do que está na conta. Eu tenho certeza quase absoluta, tudo pode acontecer, né? Mas eu acho difícil que o FONC, o Fed, não faça isso, né? O Fed sempre foi muito responsável, tem uma credibilidade enorme, tem aquela expressão don't fight the Fed. Então, eu acho que eles estão certos em fazer a alta forte que estão discutindo. Então, nós estamos estimando aqui uma taxa no final do ano de 1,75%, 2% no Fed Fund americano. Uhum. Tá certo. E quando a gente traduz isso para câmbio aqui para o Brasil, né, falando de dólar em relação a outras moedas, mas principalmente em relação ao real, eu acho que, minha opinião também, a gente tem sido surpreendido positivamente, o real se valorizando. Acho que eu vi esse dado ontem, acho que foi uma das moedas que mais se valorizou nesse ano de 2022, ou a que mais se valorizou. E vamos fazer um outro jogo aqui fictício, né? Se você tivesse, ou no fundo, a Panambi, vamos direto ao ponto, né? Você é comprador de real nesse preço ou você é vendedor de real nesse preço? Foi uma surpresa para muita gente, né? Essa valorização do real foi a melhor moeda que eu tenho aqui no meu mapa aqui, no Bloomberg aqui, foi o real com 8%. Exato. Nesse ano. Para mim foi uma surpresa, um fluxo surpreendente que veio de uma realocação global, natural, dá até para explicar. Eu não previ isso, acho que não vi muita gente prevendo, mas dá para entender. O Brasil estava muito desvalorizado frente ao seu grupo, seus pares, e teve uma realocação. Sim. E teve fluxo para o Brasil, fluxo para a Bolsa. Mesmo num ambiente ruim, porque esse ambiente de taxa de juros dos Estados Unidos para cima é ruim para emergente. Esse ambiente político que a gente está, política eleitoral, também não é positivo, e a atividade econômica fraca no Brasil, nada que pudesse impulsionar nem a moeda nem as ações. Ainda assim teve fluxo, um fluxo bom. Hoje o câmbio está aí 5,15, 5,18, alguma coisa assim, me parece um preço bastante bom. Eu acho que para quem quer fazer investimento no exterior, eu acho que é um preço bom. Uhum. Tá ótimo. Quer que eu seja mais explícito do que isso? Deu. Mais explícito só comprando cota do fundo só. É uma boa ideia, é uma boa ideia. Pega via fundo também. Reinaldo, só agora entrando na nossa política monetária, né? Eu não vou dizer aqui a minha opinião, eu digo quando falo sobre política monetária e sobre câmbio, eu falo que eu não sou economista, né? Porque a gente vai errar, né? Então a gente passa a bola para os convidados. Mas como é que você vê a política monetária atual, até só para fazer uma provocação, acho que na verdade são duas aqui. Primeiro, até uma semana atrás, 2 semanas atrás, acho que o mercado colocava ali o 11,75 na conta, né? E veio a ata e falou assim, não, realmente vem mais elevações, o mercado jogou para 12,25, né? A Selic chegando. Então, primeira provocação é essa, né? Você acha que realmente é necessário a gente ir até 12,25, né, para controlar a inflação? Porque também a gente vai ter uma taxa real de juros aqui, de novo, talvez uma das piores, ou não pior aqui, porque eu estou envezando a resposta, mas uma das maiores do mundo, né? E a segunda leitura é se a gente pode ir além desses 12,25. Então a pergunta é necessário ir até 12,25? E segundo, a gente pode ir além dos 12,25? Né? São duas perguntas em uma. Tá, vou responder primeiro a segunda, que é mais objetiva, mais direta.
O Banco Central era 11,75 mesmo, o consenso há pouco tempo, e até o nosso call aqui é que terminava em março. Então, que ele faria uma última em março, última alta. Sim. Mas o cenário mudou um pouquinho, e entre eles, assim, saiu alguns indicadores de preço alto, o IPCA veio alto e ruim. Ruim que eu quero dizer, quando você olha por dentro, as forças que fizeram o IPCA ser alto, tinha um componente inercial muito grande de repasse de preço. Então isso fez com que o Banco Central o Copom fosse um pouco mais duro e tivesse mudado o seu call para estender um pouco o ciclo. A taxa de inflação no primeiro semestre inteiro vai ser alta. Então você olhando para trás, até junho, você vai estar vendo uma inflação de uns 9%. Então eu acho que junta tudo isso, o Banco Central está indo o Copom está indo por um outro cenário diferente do que a gente tinha aqui. Ele vai fazer na próxima reunião 100 bips no nosso call, depois mais 50, depois termina com uma de 25 em junho. Se precisa, então, portanto, isso dá 12,50. Mas essa última de 25, ninguém briga por causa disso. Então, 12,25, 12,5 é onde o Banco Central parece que vai chegar. Está numa posição confortável hoje, o Copom? Tá tranquilo. Assim, o segundo semestre do ano passado foi muito difícil, porque a taxa de juros a inflação estava subindo com muita força, em função daqueles aspectos que a gente conversou, e a taxa de juros não conseguiu, apesar de estar subindo muito forte, não conseguiu acompanhar. Agora não, agora o Banco Central está com uma taxa aí de 12%, 12 e pouco, e desde outubro, mais ou menos, a taxa começou a ficar contracionista, porque a maneira que a gente faz a conta da taxa de juros real é pegando a taxa de juros para frente e descontando a expectativa de inflação para o mesmo período. Então você pega uma taxa de um ano, que está aqui em torno de 12%, e uma expectativa de inflação de 12 meses de 6%, 12 dividido por 6, 12 menos 6, fala 6% de taxa de juros real. Você pegar 2 anos, faz a mesma coisa, pega a taxa de 2 anos, mas de um ano é um pouco melhor, porque a 2 anos começa a ficar poluída pelo risco, tá, a inclinação da curva. Nós estamos falando que a taxa ficou positiva, muito alta, como você disse, agora. Está ficando agora. Ficou a partir de outubro, ela começou a ficar contracionista. Se a gente acredita aqueles lags de política monetária, a defasagem do impacto político monetário, a gente começou a combater a inflação de verdade a partir de outubro no Brasil. Até então, a gente era expansionista, assim como o Fed está sendo nos Estados Unidos. Então, nós estamos há 4 meses. Nós vamos ter que 4 meses sendo contracionista no política monetária. Precisava ter ido a 12 e pouco. A inflação esse ano está aí em torno de 5,5%. O mercado está falando de 5,5%, já está subindo um pouco. Né? Tem a história dos impostos que está também turvando um pouco mais a água, mais dificuldade de enxergar a expectativa de inflação. Mas para reduzir a inflação precisa de uma taxa forte mesmo. Bem, a taxa de juros foi 10% no ano passado. Desculpa, a inflação foi 10% no ano passado. Esse ano, nós estamos falando que ela vem para 5 e pouco. É uma tremenda desaceleração. É fácil ela não vir para 5 e pouco e parar em 6. E se parar em 6, 6 e pouco, o ano que vem ela vai para 4 e pouco. É ruim. Então, precisa de uma taxa alta agora. Infelizmente, precisa de uma taxa alta, sim. Mas a posição é relativamente confortável, porque é colocar em 12 e deixar o tempo passar um pouquinho. No começo do ano, que vem, a gente já começa a reduzir a taxa novamente. Uhum. Mas você não acha que pode ter alguma... Estou tentando ler o copo meio cheio aqui, né? Você acha que não pode ter algum fator que ajude também a gente não ter que acelerar tanto ou desacelerar essa Selic mais cedo? Vou te dar só um exemplo aqui, por exemplo, quando a gente está falando do câmbio. Talvez acho que ninguém esperava esse câmbio nesse momento aqui a 5,10, a gente projetando 5 até menos. Então a gente talvez tenha alguns fatores que ajudem também essa inflação, essa expectativa ou não. Tem sim. Não, tudo pode mudar, claro. O cenário mudar, a gente muda. O câmbio, sem dúvida, ele traz aí uma expectativa de uma inflação um pouco melhor. Se ele ficar nesse nível aí, talvez uns 30 bips melhor. Também teve muita chuva
né, e a bandeira a bandeira elétrica vai melhorar e vai reduzir um pouco a inflação. Tudo isso é positivo, mas a inércia é muito alta e está na conta dos analistas que estão trabalhando com 5,5% de inflação. Tudo isso está na conta. Pode ser melhor que isso? Pode, por exemplo, ter uma disputa eleitoral mais tranquila do que a gente está colocando na conta, menos polarizada, menos briguenta, com propostas que não assustem o investidor e façam o dólar continuar nessa tendência de valorização do real. Pode ser, isso pode acontecer. A atividade econômica para esse ano, nós já estamos falando que a atividade vai ser em torno de zero. Então, falar que a atividade vai cair mais ainda para trazer a inflação para baixo, assim, o que você falou pode acontecer, mas na distribuição de probabilidade, isso não é lá muito provável. O provável é uma inflação esse ano alta e com risco de subir, com risco de escapar para cima, ao invés de escorregar para baixo, e, portanto, a taxa de juros tem que ser uma taxa de juros que comporta um nível de risco maior que a gente está vendo no Brasil. O risco externo é de inflação mais alta, tanto por commodities como energia, grãos. O cenário externo é mais difícil por uma normalização da taxa de juros nas economias avançadas, que isso impacta fortemente a gente, e o externo é positivo porque a atividade econômica está boa. Então isso é bom, mas também é inflacionário. Então todas as forças externas são pedindo um juro mais alto e as forças locais domésticas também requerem uma taxa mais alta. Então eu acho difícil ter essa reversão. Se o cenário for muito bom, quando começar a cair, cai mais rápido. Ao invés de começar a cair em janeiro, que é o que eu prevejo, pode ser que comece a cair no último tri desse ano. Mas eu acho que a distribuição de probabilidade leva a gente para ficar com uma taxa de juros mais alta mais tempo. Bom, feliz do novo presidente, né, que vai pegar já comecinho do ano que vem e já falar, eu estou reduzindo juros. Já vai levar um ônus aí no começo do mandato. Mas o Banco Central é independente, quem vai fazer isso é o Banco Central, não é o presidente. O presidente vai pegar um país crescendo pouco, ano que vem, crescendo um e pouco, com uma dívida que vai estar crescente, porque hoje a dívida está baixa, e por sinal se fala muito que a dívida caiu, mas caiu porque a inflação subiu, quando a inflação estiver caindo, a dívida vai estar subindo. Então o presidente vai pegar um país e vai ter grandes desafios, e o principal é ganhar produtividade para fazer o país crescer com consistência no longo prazo, que é o que a gente não está conseguindo fazer nos últimos 15 anos, 10, 15, 12 anos. E quando eu falei do copo meio cheio, será que você acha que pode ter um copo meio vazio, num sentido assim, também é que eu vou jogar a responsabilidade para os economistas, mas eu acho que teve uma parte dessa Selic, no curto prazo, que está sendo contaminada por conta do fiscal, né? Aí essa já é a primeira pergunta. Só que esse fiscal, como você falou, talvez possa até piorar. A gente está numa semana aqui decisiva, até de uma PEC importante. Você acha que pode continuar contaminando expectativas de Selic, curva de juros, por conta do fiscal e piorar ainda mais ter que piorar ainda mais a nossa política monetária, contaminar ainda mais a política monetária? Então, a chance disso é maior do que ser o copo vazio do que o cheio. O fiscal, as discussões do fiscal são discussões ruins. Nós torcemos, agora nós estamos torcendo para não ter mudança, né? A gente passou anos, esses últimos 2, 3 anos, pedindo reforma, pedindo mudança. Agora nós estamos falando assim, não muda nada, porque as discussões são discussões que pioram o cenário. Então tem esse risco de acontecer sim. Mas se não acontecer nos próximos 2, 3 meses, também não acontece mais, porque tem as regras eleitorais que impedem algumas mudanças a partir de abril, maio, vai ficando tudo mais difícil. Mas tem esse risco, é um ano eleitoral, o político quer ganhar a eleição, é natural, isso faz parte do jogo democrático, então a possibilidade do fiscal piorar é grande. Então na distribuição da curva normal, de novo falando sobre probabilidade, a chance de coisas ruins acontecerem, de piorar o cenário, essa probabilidade hoje é maior do que de notícias, de surpresas positivas. Hoje, infelizmente,
esse é o cenário, é com isso que a gente tem que trabalhar, né? Torce para o melhor, mas se prepara para o pior. Boa. Renato, você falou que toca equity aí, né? Renda variável. É isso, né? Tá mais focado nas ações. Eu fico mais próximo aqui da equipe de equities, né? Falando um pouquinho de bolsa, né? O quanto que você acha que hoje, né? A gente está em fevereiro aqui de 2022, o mercado hoje, nesse momento, está precificando as eleições, né? Você acha que zero já começou a colocar na conta? Ninguém está olhando para isso nesse momento, né? Porque todo mundo, quando a gente estava em dezembro, falando: o que vai ser 2022? Vai ser volátil, vai ter volatilidade, ano de eleições, e nada aconteceu até agora, né? Só a entrada de recurso, todo mundo comprando, bolsa para cima, surpreendendo. Mas o quanto você acha que está na conta, ou quando que o mercado vai começar a colocar na conta, né? Acho que tem zero da tensão eleitoral no preço, tem zero, muito pouco. E tem muito pouco porque o tsunami de recursos externos que veio por essa realocação global, ele é pouco para o cenário internacional, mas é muito para a gente, porque nossa liquidez é desproporcionalmente menor, nosso mercado é desproporcionalmente menor do que os mercados internacionais. Então isso distorceu todos os preços. E aí o Brasil está sendo comparado agora com os emergentes como um todo, e cada um com a sua lógica, todos com lógicas difíceis. Grande parte dos emergentes estão em situação difícil também, tem eleição no mundo inteiro, não é só no Brasil. Então, assim, nosso processo eleitoral, eu diria que está praticamente zero precificado do mercado. O que a gente teve foi uma grande melhora, o que a gente chama de fechar a boca de jacaré, né? Que os índices, principalmente americanos, se comparar os índices americanos com o brasileiro, eles estavam subindo muito, o brasileiro caindo, agora se aproximaram bastante, quase zerou a diferença. Apesar dos Estados Unidos estar num momento muito melhor do que o Brasil. Então, se a gente tirasse da conta o fluxo internacional, a Bolsa e o dólar e o real estariam em outro preço, não tenho a menor dúvida. Então, a resposta para você é, acho que praticamente zero da tensão eleitoral está na conta. Tá ótimo. Renato, só uma última pergunta aqui, né? Aquela pergunta sempre olhando para a Bolsa, né? Imagina que o investidor está entrando hoje. Qual que é a sua recomendação? Vale a pena aumentar a Bolsa nesse momento, diminuir, manter a posição? E segundo, o que é melhor fazer, né? A gente realmente já correr para as colinas, para as ações mais previsíveis, dividendos, ou ainda tem upside nas commodities? Como é que você está vendo aí os próximos 6 meses, né? Pré-eleitoral também, né? A bolsa, o que subiu na bolsa nesse ano, nos últimos meses, foi commodities e financeiro. Então, teve esse fluxo internacional, mas ele foi muito para que a gente chama de valor, né, de value, contra crescimento. Então, o mercado comprou ações de valor em detrimento de operações de crescimento, que era o que segurava muito a bolsa, que fez as bolsas, o Nasdaq subir muito. As empresas de tecnologia tipicamente são empresas de crescimento com múltiplo muito alto. Isso desinflou nos Estados Unidos e, apesar do dinheiro ter vindo para o Brasil, ele veio para as empresas de valor. Então, hoje é commodity, está todo mundo posicionado em commodity. Eu acho que esse primeiro semestre vai ser tenso no Brasil. O segundo semestre pode ser que seja muito bom para ativos brasileiros, dependendo de como estiver correndo a normalização do juro internacional e como tiver a corrida eleitoral no Brasil. Então, o segundo semestre pode ser que seja muito bom. O primeiro eu acho difícil. Acho que se for para comprar bolsa agora, vai pro tradicional. Vale, petrolífera, aí tem que tomar um pouco de cuidado com Petrobras, que é pública, e aí tem sempre ruído. E bancos ou empresas financeiras mais sólidas, mas nós estamos hoje buscando empresas capitalizadas, empresas que tenham uma vinculação com o exterior forte, por isso que commodity é bom, e que ganhem com essa inflação global, né? Inflação brasileira e inflação global. Então, não é hora da nossa visão, não é hora de ter empresa muito pequena e que depende de muito crescimento.
Nós estamos concordando com essa tese que velho hoje é melhor. Tá ótimo. Pô, Renato, muito obrigado pelo bate-papo, passou muito rápido. Vamos marcar mais vezes, mais encontros, né? Só para deixar o site aqui oficial, panambicapital.com.br, Panambi com Y, né? Esse é o site aqui oficial para quem quiser conhecer mais, é só acessar. Muito prazer e, de novo, muito obrigado pelo tempo e pela disponibilidade. O prazer foi meu. Obrigado pelo convite, estou à disposição. Obrigado. Uma ótima noite. É isso aí, pessoal. A gente esteve aqui com o Renato Legrazzi, que ele foi ex-diretor, né, também de política monetária do Banco Central. Hoje ele é um dos sócios responsáveis pela gestão, mais focado em equities, na Panambi Capital, tá? Para quem não conhece, Panambi com Y Capital, panambicapital.com.br. Tá certo? Lembre também que o seu BMC Talks você pode encontrar todas as semanas em podcast, tá? Na sua plataforma preferida, é só procurar BMC Talks com Marco Saravalli, tá certo? E sempre ao vivo aqui todas as quintas-feiras às 18 horas aqui na BMC News, tá bom? Continue aqui com a gente na nossa programação com a Hanna, chegando já com business, com uma empresa que entregou ótimos resultados, tá? A gente está acompanhando. Mais uma pergunta que eu recebo sempre, né? Marco, qual a empresa aí de agro você está olhando, vale a pena? Essa é uma delas, né? Mais ligadas ao setor agro, vale muito a pena acompanhar também, tá? Se você já descobriu, já sabe, está acompanhando na programação, já sabe que é a empresa que eu estou falando, mas é uma empresa muito boa, bem gerida e vem com ótimos veículos, ótimos resultados aí para a gente acompanhar, beleza? Estou falando aqui da Kepler Weber, vocês vão estar aqui daqui a pouquinho no Business, beleza, pessoal? Continue na programação se você estiver aqui ao vivo. Se você está escutando o podcast, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. E sempre ajude também a divulgar o nosso podcast aqui no BMC Talks, beleza? A gente se vê em breve. Até mais, uma ótima noite. Até mais. Tchau!